pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje a gente vai falar de uma autora que tem dado o que falar no mercado editorial, nos grupos de leitura, TikTok, Instagram e YouTube literários, Frida McFadden. E para entender melhor esse fenômeno, convidamos hoje ela, que é libriana, que ama romances, suspense e fantasia. É mãe de 2 filhos e tem um perfil literário no Instagram, o @Coisas de Carina, onde compartilha suas leituras. Seja muito bem-vinda, Carina. Obrigada pelo convite, vou adorar participar aqui com vocês. E para a gente começar, Carina, eu queria conhecer um pouquinho a Carina leitora. Quando você começou com o hábito da leitura, quais foram as suas referências iniciais? Se eu contar que eu não gostava de ler, Isso aí tudo bem. É a Muita história assim que a gente- gente gosta. É aquela história padrão. Eu não gostava de ler. Aí, de Não. repente, teve uma viradinha. eu fui traumatizada na escola porque eu tinha vergonha de perguntar, sabe? Eu não entendia algumas coisas, como interpretar algumas coisas. E aí eu via algumas pessoas levando bronca, eu tinha vergonha de perguntar para tomar bronca também. E aí foi indo, aí eu comecei a pegar raiva, não quero ler. Aí um dia eu li um livro de romance. Pior que esse romance eu nunca lembro qual que foi o romance que eu li, porque faz muito tempo. Mas eu li os gibis, eu gostava de gibi de Turma da Mônica, então os gibis pra mim era mais confortável. E aí depois eu comecei pela coleção lá dos da que não deve ser nomeada. E eu comecei a ver que eu gostava de ler assuntos que me interessavam, que era na questão da fantasia, e depois eu fui começando a ler romance. E a princípio eu achava que eu só gostava disso, que eu só li, aí eu focava muito em ler mais romance. Aí foi assim, foi indo. Foi um tempo que eu fiquei sem parar de ler também, fiquei muitos anos sem ler, mas aí quando foi depois de 2020, né, teve pandemia e tudo, aí foi quando eu fui voltando a ler. Legal. E o seu perfil literário, ele tem quantos anos? Eu fiz ele em 2021, 4 anos que você tá nessa pegada. 4 E anos. hoje ele é muito um hobby ainda ou ele já tá nessa pegada de trabalho também, até por conta das parcerias? Então, por conta das parcerias, ele meio que virou um trabalho, mas de início não era a minha intenção. Tanto que quando eu fiz o perfil, para ver quando eu não era tão ligada assim em comunidades na internet, eu não sabia que tinha perfis literários. Tipo, na minha cabeça não tinha esses perfis que nem tem hoje. Você não Aí tava uma na bolha amiga, ainda? não tava nessa bolha. Aí uma amiga comentou comigo, porque eu vi o perfil de fulana falando de tal livro, eu, que perfil? Ela, tem um perfil assim, assim. Aí eu falei, eu vou fazer um pra mim também. Porque aí eu vou aproveitar, vou seguir as pessoas, vou ter mais indicação de livro agora que eu voltei a ler, e eu vou fazer um pra, tipo, eu poder ficar vendo por esse perfil. E aí foi aí que eu fiz. E mais Então no referência começo, também, né, cara? sim, aí no começo eu não tinha nada, assim, não tinha parceria, não tinha nada. Infelizmente, no começo eu fui muito naquela onda de me empolgar, de fazer o que o pessoal tava fazendo, acontece na vida. E aí eu comecei a comprar livros, sabe, naquela empolgação, não, agora eu quero ter uma Loucamente. estante. Aí depois, ainda bem que durou pouco, aí eu voltei a mim, eu falei assim, não, eu não preciso ficar comprando livro assim, adoidado. Vou ler primeiro, terminei de ler, compro outro e tal. E aí, com o passar do tempo, eu acho que começou mais assim em 2023, acho que final de 2022, as editoras começaram a me notar, mesmo com o perfil pequeno. Em 2023 eu me inscrevi para a primeira parceria, que foi na Intrínseca e Companhia das Letras. E eu pensei que eu não ia passar, passei. E aí eu comecei a me inscrever, só que eu não me inscrevo assim, que o pessoal se inscreve em várias. Né? Eu costumo me inscrever tipo em 3, 4, no máximo, porque eu não aguento ler, não aguento acompanhar, sabe? Esse ano eu me inscrevi em 3 pontuais, mas tem editoras que eu não me inscrevi, mas me mandam o livro. E aí eu não consigo acompanhar, eu me sinto culpada das parcerias quando eu não consigo ler.
Então eu dou uma evitada. Ano que vem ainda tô vendo o que que eu vou fazer aí, se eu vou me inscrever, se eu não vou, tô pensando. Mas eu já fiz algumas publis e o que eu tenho fixo no momento é com a tag, né? Legal. Que eu É tenho que cupom lá. esse excesso, às vezes, acho que gera também aquela aflição de, nossa, eu preciso entregar, eu preciso ler, eu preciso, eu preciso, Sim, eu preciso. E aí gera uma pressão e você acaba sufocando uma questão ali que era um hobby, era para ser algo prazeroso também. sim. Pra mim complicou um pouquinho, porque assim, quando é a parceria que eu fui lá com a minha mãozinha, me inscrevi, eu acredito que eu tenho um compromisso real. Aham, Então eu tenho que ler, eu tento priorizar. Agora tem outros que me enviam sem eu ter parceria sem nada, e vai acumulando chegadas de livro aqui. E esses eu já botei na cabeça. Não, me mandaram porque quiseram. sim. Eu não pedi, mandaram, eu mostro que recebi para o pessoal ver, tipo, qual livro eu recebi. Tem gente que vai lá ler sinopse e fala, ah, eu gostei, eu vou comprar sem eu ter lido. Você nem E falou tudo nada, você bem. só mostrou que você recebeu. É, e tudo bem. Ai, que lindo, vou comprar. Posso fazer nada. Mas aí, recentemente, uma editora que deu uma mancadinha aí, que me mandou um livro sem eu pedir. Depois veio me cobrar a leitura para eu participar de uma live que ia ter com o autor. Aí eu Isso fiquei sem pé da... combinar com você, cara. Sem combinar. Eles me mandaram e-mail primeiro falando que ia enviar o livro. Aí eu falei, tudo bem, meu endereço é tal, aceito receber. Aí passou uns dias, o livro já tinha chegado. Eu fiz um vídeo pro feed, porque é uma editora que eu nunca tive parceria, e era autor nacional, então eu quis mostrar. Fiz um vídeo bonitinho pro feed, eu sempre faço narração autoral, da sinopse, quando eu recebo e tal. Aí fiz, passou uns dias, ai, vai ter uma live assim com o autor no dia tal. Como você recebeu o livro tal, gostaríamos da sua participação. Eu falei, ah, mas eu ainda não li, não sei o quê. Ah, mas acho que talvez até o dia tal você consiga ler. Esperamos que aconteça isso. E no dia tal, me lembraram que ia ter a live e tudo. Deram uma forçadinha no e-mail. Aí eu tava no capítulo 5. Eu parei de ler. E não terminei até hoje. Porque eu peguei raiva. E eu acho que você tá certa, Karina, porque uma coisa, a gente até falou disso no episódio com a Bels, que o trabalho de um influenciador literário, seja qualquer outro tipo de trabalho como influenciador, é a pessoa também ter essa noção de responsabilidade. E você levar o seu trabalho a sério. Então, assim, tem gente que às vezes extrapola, que foi esse caso, de às vezes explorar que você tem uma base Um já de público pessoas ali, né? ali, um público de pessoas, e aí as pessoas acho que só porque elas mandam um livro para você, você tem a obrigação é, de fazer o que elas querem. E basicamente não é assim. A própria Belz comentou isso também, como você comentou. Ela não tem parceria hoje com nenhuma editora. Os livros que ela recebe na casa dela, é porque as editoras elas decidiram mandar. Então, ela não Sim, tem essa obrigação, ela não sente uma obrigação também de ler, porque ela não foi lá e se inscreveu nessa parceria. As editoras elas mandam porque acreditam que ela faz um bom trabalho, que ela tem uma base bacana e que tem a ver com o perfil deles e tudo mais. Mas eu achei que você tá super certo também nessa parte, porque as pessoas elas precisam também respeitar o seu lado como criador de conteúdo e a sua responsabilidade. Enfim, como você também lida com isso através do seu canal, você trata com o seu público, né? aí eu não li, porque eu sou assim, um pouquinho manhosa, digamos assim. Me irritou, eu falei, quer saber? Não vou ler mais. Quem Então também sabe em não um outro quero. momento. Quem sabe em outro Exato. momento. Aí eu peguei outro livro, até terminei, e ele continua lá. E tá tudo bem também, né? A É coisa isso. foi mal combinada, então terminar mal, mal. Porque se tivesse falado assim, olha, vamos te mandar um livro, gostaríamos da leitura para o encontro com o autor até dia tal. Provavelmente eu falaria que não, porque eu estava meio enrolada naquele período. Eu ia falar assim, ó, para o encontro e tal, provavelmente eu não vou conseguir ler, então se vocês quiserem enviar com o propósito dessa data, no momento eu não consigo fazer essa parceria. Ponto. Ou se É você tem interesse em combinado. receber o livro, também, né, antes Exatamente. de falar, vou te mandar o livro. Vou te mandar o livro, mas assim, era sem compromisso, entendeu? Uhum. Mas aí depois vieram me cobrar, não curti. Não curti. Tá ruim mesmo a relação, é. Fica. Fica um negócio forçado, estranho, né? E, Karina, pra gente terminar esse bloco sobre a sua leitura e tudo mais, que a gente tá bem no comecinho ainda, né? Você é mãe de dois. Como que é dentro de casa esse incentivo pra leitura, isso com a família e tudo mais? Então,
Acho que o mais leitor da minha família é o Rafa, de 7 anos. Legal. Acho que ele é mais leitor que eu, porque esse mês de outubro, né, que passou, que hoje já é novembro, acho que ele leu mais livro que eu. Caramba. Porque Olha só! ele lê um livrinho às vezes à noite, uma vez por dia, um livrinho rapidinho, ele lê mais que eu. Então, durante o mês ele lê muito mais. Só que assim, meu marido tá lendo um livro aí já faz alguns meses, um livro só. Eu já desisti. Mas ele gosta de ouvir sobre o que eu leio, ele é meio que obrigado também, né? Eu vou contando duas histórias É pra que ele. ele gosta, mas ele também não tem a opção de não escutar, né? Pois é. E já o mais velho, ele tem 17 e ele passou, quando era a infância dele, por aquele período que eu não lia. Quando eu lia, era a caminho do trabalho, ônibus, metrô. E aí, quando eu chegava em casa, eu não ia ler, eu ia fazer janta, eu ia limpar a casa, esse tipo de coisa. Então, quando ele era pequeno, era isso. Então, Então ele ele não não via, né? via eu ler. Às vezes ele via algum livro em algum lugar, mas ele não via. Então, ele não acostumou tanto. Ele chegou a ler alguns gibis, mas não é igual o Rafa é hoje. Já o Rafa passou por esse momento que ele vê eu lendo o tempo todo. Porque desde que eu fiz o perfil, eu voltei a ler mesmo, leio com mais frequência. Praticamente leio todo dia, às vezes pulo uns. Eu tô num período agora, essa semana aqui, sem ler, mas ele vê. Então ele vê, então ele faz. Tanto que ele começou a ler com 5 anos. Ele tem 7 agora, já faz 2 anos que ele lê e ele tá lendo muito bem. Tá Legal. arrasando. A gente lê com ele, agora a gente lê com ele, a gente não lê mais pra ele. A Uhum. gente lê com ele no sentido que, assim, o livro tem um pouquinho de texto de um lado e do outro. Aí, ó, Rafa, você lê um, eu leio outro. Você lê um, eu leio Ah, é outro. legal Aí isso. a gente vai indo assim. Então, meu marido não é muito leitor, lê uma vez ou outra. E o Rafa lê muito, eu leio menos que o Rafa. E o meu mais velho anda lendo bastante pela escola agora. Porque ele precisa ter alguns livros As leituras obrigatórios. obrigatórias, né? Isso, só que ele tá curtindo, tá dando certo pra ele. Tá legal. Ele leu alguns livros aqui meus, mas não é coisa assim que ele, criou o hábito. Tá Ainda construindo não. ainda, né? É, porque é assim, ele joga futebol, ele é atleta, tal. Ele também meio que não conseguiu encaixar na rotina dele isso. Não, mas o legal é que de alguma forma eles vão também lendo, cada um no seu ritmo, com a sua realidade ali, Sim. mas a referência eles já têm, né? Tem Tá. o seu dia a dia ali, em volta não só na produção de conteúdo quanto a leitura, eles acabam vendo e o exemplo conta muito, né? Sim. Ano passado, que o meu mais velho estava em outra escola, eu doava livros para os amigos dele mais próximo da sala dele ali. Aí os amigos começaram a ler e ele lia para ler com os amigos outros livros e comentarem. Aí rolou por Legal. um tempinho. Já esse ano ficou mais apertado, mas ano passado foi legal. Meio que eu fiz o clube do livro direto sem eu participar. Porque eles liam lá, às vezes eles postavam foto, todo mundo lendo no intervalo, aí me marcava. Foi uma coisa bacana. Legal, cara. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a autora que é tema desse episódio, que é a Freida McFadden. E para quem não conhece, a Freida McFadden é uma autora norte-americana de suspense psicológico e também ela é médica especialista em lesões no cérebro em Nova York. Ela, na verdade, ela é médica antes de ser autora. Ela publicou seu primeiro livro pela Amazon em 2013, o The Devil Wears Scrubs. Em 2022, ela explodiu com o lançamento de A Empregada, que se tornou um best-seller mundial, que já renderam mais de 2 prêmios, o International Thriller Readers Awards e o Goodreads Choice Awards, ambos em 2023. Karina, você lembra quando você ouviu falar da Frida pela primeira vez? Qual foi o primeiro livro que você teve contato dela? Como é que você descobriu a Freida? Começando que o único livro que eu não li da Freida lançado no Brasil é A Empregada. Caramba. Não acredito! O plot do episódio. Bomba! Isso! Mas, por quê? O primeiro que eu li dela foi A Contadora, Uhum. porque foi assim. Eu tenho muito disso. O pessoal estranha muito, mas eu já cansei de ligar porque o pessoal estranha. Sou eu.
quando o livro começa a ficar no hype e é muito falado, eu perco a vontade de ler. Eu Ao também. contrário do pessoal que, né, normalmente fica Uhum. influenciado, eu tenho que ler porque tá todo mundo lendo. Não, eu perco a vontade de ler. Então, quando todo mundo começou a postar o tempo todo da empregada, 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 eu falei, meu Deus, eu não quero ler esse livro. Agora eu já não aguento Ah, mais só de ficar eu ouvindo, eu não não vou querer nem aguento ler. mais. É. Não aguento mais. E foi quando eu comecei a parceria com a galera, né, com a editora Record, e eles lançaram a contadora. Aí eles mandam por formulário, né, se você vai querer o livro ou não. Aí eu pedi. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Assim que ele chegar, eu vou ler. Antes que ele fique no hype. Porque Uhum. assim, quando saiu no hype, às vezes a gente já pensa assim, ó, vai que esse fica no hype também. Então ele chegou, no dia seguinte eu tava lendo. E eu li em 2 dias. Então, como ele chegou para mim como parceria, eu acho que quando ele chegou, ele não tinha sido lançado oficialmente pela Amazon. Acho que faltavam uns 3 dias. Então, para mim, se tivesse alguém lendo, seriam poucas pessoas que fossem parceiras também. Ou comprou em livraria, porque acontece, né? Então eu li, e foi o que eu comecei a fazer. Todo o livro da Freida, que é lançado pela editora Record, que vem em parceria, chegou, eu leio. E se for pela editora Arqueiro, que eu não tenho nenhuma parceria, eu compro na pré-venda. Aí Essa Porque chegou eu você vi. inveja lê. dela. Aí ele chega, eu já vou ler. Antes que fique. Antes que corra o risco de ficar no hype e eu perder a vontade. A empregada eu não li por isso. Porém, depois que eu vi o trailer, eu fiquei com uma pequena vontade. E De aí eu tô talvez ler pensando. o filme. Eu tenho um tempo, porque o filme é em janeiro. Aham. Então, eu tenho tempo aí. Talvez eu leia ele, mas eu não sei se eu vou querer. Eu tô mais resistente porque tem outros dois, e ainda tem mais um conto, né? Sei lá, do outro e-book sobre o casamento, sei lá. Aí eu fico, aí eu vou ter que ler um, aí vou ler os outros também. Aí eu fico pensando mais por isso. Mas talvez eu leia ele antes da adaptação, porque se eu assistir a adaptação, eu não leio mais. Então, ou é antes ou não tem conversa. E agora, cara, também seja um período, uma janela que você consiga ler sem o hype, porque quando o filme lançar, provavelmente o livro ele Aí vai entrar no hype esquece. de novo, as pessoas vão fazer Então, vídeos comparando filme com não. livro, comparando, ai, se o quarto é igual ou não, enfim, é toda Aí aquela coisa. todas Sim. aquelas Ah, já reclamações vi isso. de diferença e todo monte de coisa, Teve. né? Sim, e eu não sou uma pessoa que eu não ligo pra spoiler. Eu não dou, eu respeito as pessoas que não gostam. Então eu só dou spoiler assim pra quando tem uns que falam, ai, me fala que eu não ligo também. Aí eu falo. Mas assim, Aham. publicamente, postar coisa com spoiler, eu não posso. Então, uma amiga minha meio que fez vários áudios me contando sobre o livro da empregada e os outros dois também. Então eu já Uhum. sei muito da história. Aí quando começou a sair esse bagulho do quarto aí, eu entendi Uhum. tudo, o povo falando da comparação. Aí realmente, se eu for ler, ou é agora. Tem que ser antes do filme. Tem que ser agora. Quando eu fui ler a empregada, também, cara, eu não quis ler no começo, porque muita gente estava falando. E aí, assim, suspense. Eu adoro suspense, mas é um gênero que geralmente eu não me surpreendo. Eu consigo, às vezes, pegar o que está acontecendo ali antes do final, por exemplo. A Paciente Silenciosa foi um livro que eu gostei bastante, mas eu peguei ali na metade do livro o que estava acontecendo, o desfecho. E aí eu falei, bom, eu vou ler a empregada, mas não agora. Aí o livro ele lançou em 2023. Eu fui ler ele no ano passado, quando eu fui viajar de férias. Aí eu comprei o livro e levei o livro na viagem para ler. Falei, mas gente, eu acho que eu não vou nem ler esse livro aqui, porque viagem você não tá com muito na cabeça, né, para ler o É, livro e tal, vou fazer outras coisas. Eu chegava no hotel, tomava um banho, pegava o livro e começava a ler. Gente, eu li o livro em 3 dias, na viagem, porque ele é um livro que realmente ele tem um ritmo muito tem os ganchos, né, no final de cada capítulo, aquela coisa que a Cássia ela não leu a empregada e os outros, a estrutura é muito parecida. Então, sim. foi um livro que realmente me prendeu bastante. Para mim, de todos os 3 livros da série da Empregada, que é uma trilogia, eu gosto muito mais do primeiro. O segundo eu acho meio novela mexicana, e o terceiro eu achei que ela caracterizou demais ali os personagens, enfim, eu acho que ficou meio estranho. Mas o primeiro, ele é bem legal, assim. Eu tô bem curioso para ver a adaptação. Vamos ver como vai ser. E no Preciso ver. Brasil, Hã? Eu Oi, preciso cara. ver a adaptação. Eu adorei o trailer.
Preciso ver. Não, o filme tá prometendo. E no Brasil, A Empregada ele foi lançado em 13 de junho de 2023 e de lá pra cá, a Frida já tem 13 títulos publicados no Brasil, fora os Estados Unidos que tem muito mais. E outros dois estão a caminho, que é a Intrusa, que está previsto para o dia 24 de novembro de 2025, e a Inquilina, previsto para o dia 2 de janeiro de 2026. Cá, tem algum desses dois títulos que você está mais animada para ler? A intrusa. A Intrusa, que vai Seriam os lançar agora em dois, mas novembro. vai ser a intrusa, sim. Sim. E eu já fiz pedido pela parceria já, eu vou receber ele. Então, quando ele chegar, já lerei. Já tô ansioso para ver as reacts da Karina, porque, pessoal, quem não segue a Karina ainda no Instagram, o @coisa de Karina, ela tem um quadro que eu adoro, que é uns reels que ela grava, tipo assim, minhas reações lendo tal livro. Por exemplo, ela fez isso com Filho Perfeito, um livro que foi lançado agora, em outubro, também pela Arqueiro, que é um livro da Frida. Gente, é muito divertido, então sigam a Karina lá, caso vocês estejam ouvindo esse episódio também, para ver esses quadros. E teremos provavelmente, né, Karina, o reels também de A Intrusa. Vamos ver. Sim, são surtos. São surtos. O pessoal costuma fazer uns vlogs bonitinhos, lendo, né? Aí conversa algumas coisas, alguns até mais longos. Não, eu faço um negocinho curtinho só dos momentos do surto mesmo. Não vi ainda, agora fiquei curiosa. É Vou mais olhar fácil. depois. Normalmente é eu reclamando dos personagens, atitudes. Eu, tipo, meu, não tá vendo isso? Não é possível. Ai, como assim? É uns negócios curtinhos, assim, de alguns blocos. E sem spoiler, eu consigo falar de cada momento e só vai entender quem leu as Ah, legal. reações. Quem leu, tipo, na ordem fala, será que é essa hora? Será que é não sei o quê? Mas, tipo, quem não leu não adivinha nada. Ah, legal. Difícil. Eu tenho uma pergunta que tá fora do roteiro, mas que o Rafa falando aqui que foi. A Empregada foi lançada em 2023 e de lá pra cá já foram 13 títulos. Que Sim. momento que essa mulher escreveu tudo isso, gente? Tem reportagem dela falando disso, alguma coisa assim? É porque lá fora já tem muitos, né? Pelo o que eu já pesquisei dela. É, eu sei que o pessoal costuma falar assim, nossa, mas toda hora ela tá escrevendo livro. Mas ela já tem alguns lançados lá. Aí eu não lembro qual é a ordem. Se é a Arqueiro que tá lançando os mais antigos e a Record os lançamentos, os mais novos, ou se é o contrário. Mas é uma coisa assim, pelo contrato que eles têm. Cara, E eu aí por acho que isso é que ao parece que tem contrário. bastante. É o contrário? Então, alguém Eu me acho que é ao falou e eu contrário. não lembro. E aí ela já tem alguns livros lá. Então, às vezes, aqui pra gente é novidade, só que lá ela já escreveu. Só que ela tá começando a Entendi. escrever os livros aí mais rapidinho. Mas os livros dela são curtos, né? E é na receitinha. Ah, é muito receita pronta e são escritas É, rápidas, né? é. Só Entendi. que Uhum, Eu aí a falei, gente já gente, sabe que é receita pronta. mas é exato. o que a gente gosta do clichêzão que a gente tava falando, entendeu? Pra quem é É, do romance, é a mesma coisa, é receitinha pronta. E a gente Exato. exatamente. ama. O Filho Perfeito, que foi lançado agora, em outubro de 2025 no Brasil, ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 2019. Ah, tá. Então, eu Olha, acredito, cara, que eles são, por exemplo, a Arqueiro deve estar lançando os livros mais antigos e a Record deve estar publicando os mais recentes. Porque o mais recente dela foi O Namorado, que lançou lá fora também faz pouco tempo, isso. e aí foi lançado aqui também. E agora A Intrusa também é um lançamento recente lá fora. E aí a Record está trazendo para o Brasil uma janela Então de deve tempo bem ser, é menor. isso. Eu Eu fui em acredito que algum seja isso. evento que alguém me explicou isso aí, eu não lembro direito, e aí eu gravei, mas nunca lembro a ordem. Só que eu sei que é isso, que o contrato que eles têm, as editoras lá, com o pessoal de lá de fora com a autora, é que uns publicam os mais antigos e o outro os mais recentes. Aí por isso que tem Uhum. Entendi. lançamento dela aqui direto. Que aí você fala, gente, 13 livros em 2 anos? Que hora que essa mulher tá escrevendo tudo isso? Ela nem dorme, né? Ela não dorme, ela Exato. não... Entendeu? É, mas não é bem assim, o pessoal generaliza assim as opiniões da internet e vai Aham. indo isso, né? Não faz assim uma pesquisa. O pessoal costuma ler o negócio, não sabe nada às vezes sobre o autor. Mas se desse uma pesquisadinha aí, ia entender que não é a mulher também não é uma máquina, como estão dizendo. Uhum. Tá vindo o que já tem lá fora pra cá. É isso. O que eu achei interessante das pesquisas que eu fiz assim é que a escrita dela é muito viciante, né? A gente já conversou um pouquinho disso.
dessa questão da farofa e tal, ou do clichêzão, como a gente brinca no romance, e que tem uma fórmula muito pronta ali, meio que formatado os livros dela, só que ele instiga de alguma forma, né? Assim, eu até nem comentei, Karina, mas eu não li nenhum, tá? Não é o meu tipo de livro, eu não li nenhum, eu Isso. estou aqui de intrusa, vamos dizer assim. Estou aqui para fazer perguntas, porque eu não li, não tive curiosidade de ler. Faz Além de não parte. ser o meu gênero, foi o que você comentou sobre não gostar quando vira um hype muito grande. Eu também tenho Sei. essa questão. Então, além de não ser o gênero, aí virou essa burburinho todo, uma loucura. Eu falei, ai, gente, eu não vou mergulhar nessa bolinha aí, não. Eu vou ficar nas minhas coisas aqui de sempre mesmo. Então, não me aventurei. E aí, eu fiz algumas pesquisas e conversando com o Rafa e vendo conteúdo um pouco de outras pessoas que já leram, tem muito essa questão da fórmula pronta, assim. Eu fiquei com a sensação de que ela pode usar muito dos gatilhos dopaminérgicos por conta do ritmo da leitura dela. E como a gente está num ritmo muito alto, muito rápido da vida, e esse negócio de rede social e dopamina rápida e vídeos curtos e tudo mais, vocês acham que a escrita dela entra meio que nesse vício de gatilhos rápidos de dopamina e por isso que é tão viciante? Eu acho. Eu acho porque são livros curtos, não são livros assim de. É no máximo 300 e poucas páginas, alguns, se eu não me engano. E não, acho que o Namorado acho que foi o que teve mais, mas depende da edição, né? Porque eu li a da Tag. Porque o outro eu recebi também da edição da Record, mas eu já tinha lido. Então, depende realmente da edição para a quantidade de páginas que vai ter ali. E ela deixa os ganchos. Os ganchos faz, pelo menos no meu caso, me faz querer saber o que vai acontecer. E já estando acostumada com a escrita dela, faz eu querer pensar assim, o que ela vai inventar agora? Porque Entendi. ela tem uns, parece que uns devaneio. Ela inventa umas loucurinhas lá que você meio que fala assim, ah, sério, isso não faz sentido. Será que o personagem, será que a pessoa faria isso mesmo? Você fica ali meio, é meio duvidoso algumas coisinhas. E aí eu fico com esse pensamento, o que essa mulher vai inventar agora? Então eu quero saber. Aí, enquanto eu não sei, eu fico lendo. Eu gosto de descobrir, que nem o Rafa falou que ele gosta de ser surpreendido, né? Eu gosto de descobrir. Porque eu adoro ser tipo a investigadora. Quando eu descobri, eu fico, ah, eu sabia! Só que eu também gosto de ser surpreendida. É legal ser, tipo, feito de palhaço, né? Vai saber, enfim, leitores. Eu gosto também. Dela, meio que às vezes eu ando, acho que porque eu já li muitos, eu ando adivinhando. Mas, por enquanto, eu acho que por essa questão da curiosidade, de ficar curiosa, tipo, a cada capítulo, eu ainda não me cansei. Mas pode acontecer. No meu caso, eu acho engraçado porque a Frida, eu li até agora dela a trilogia da Empregada, depois eu li O Acidente e O Namorado e O Filho Perfeito. Eu li os três lançamentos dela desse ano, tipo, na sequência, assim, um atrás do outro. E eu acho, cara, que eu tô naquela fase que, assim, eu vim pela fofoca. O livro da Frida, pra mim, ele entrou nessa categoria do eu vim pela fofoca já. Porque eu acho que de todos os livros dela, tirando a Empregada, o primeiro que eu achei bem legal, assim, eu gosto muito do Namorado. Porque o Namorado, ele tem um plot que realmente eu também não esperava. Que é o fator ali de quem que tá matando as pessoas. Ele vende muito uma ideia, mas na verdade é totalmente contrário. Então eu Isso. acho legal isso. E uma coisa que eu acho interessante, que como foi como a Karina falou perfeitamente, é que a gente sabe como vai ser meio que o final, mas a gente quer descobrir como ela vai chegar até lá. E tem uma outra coisa que eu acho interessante nos livros da Freida, eu não li ainda o Nunca Minta, o Detento, a Professora e o Até o Último de Nós. Faltam esses quatro livros para eu ler. Mas ela trabalha muito a questão do narrador não confiável. Então é sempre uma pessoa, ela tá te falando uma coisa, aí a pessoa fala assim, ela fala uma coisa, mas ela age diferente. Daí você fala, gente, mas você não falou. Entendeu? Então, assim, ela sempre foca num personagem e é sempre pela visão dele, então você não sabe o que está acontecendo em volta. Então eu acho interessante esses aspectos que ela vai colocando na história e tal. Mas assim, gente, de novo, não é um suspense, meu Deus do céu, não é a melhor coisa que você vai ler na sua vida, muito pelo É contrário. verdade. Mas, e assim, os personagens também, eles têm a profundidade de um pires,
É impressionante, assim, só que você fica engajado, porque é a técnica de escrita dela que te faz ficar engajado tipo, na história. Tipo, sempre tem uma cena. A luz estava apagada e uma pessoa estava com a faca na mão e acendia a luz. Aí acaba o capítulo. Gente, ninguém vai parar de ler o livro nisso Não aí. vai. Você vai Não querer vai. continuar para saber. Aí no próximo capítulo, acendia a luz. Era tipo, o meu patrão que estava só passando com a chave do carro, sabe? Não era uma faca, a pessoa enxergou uma chave. São alguns aspectos que são bem parecidos com isso que eu tô falando. É um exemplo. Mas ela trabalha, ela brinca muito com o leitor, né? No sentido de te engajar muito. Você sente muito isso, Karina? Que ela brinca muito com essas coisas? Eu sinto porque ela dá as pistas falsas. E isso Sim. anda me irritando, porque pela quantidade de livros que eu já li, eu fico assim, ou você inventa uma coisa real, você para de me enganar. Porque ela dá as pistas falsas, aí eu adivinho, tipo, o que vai acontecer, aí depois mostra que não é, aí no final mostra que eu tava certa. Aí eu fico puta. Porque, tipo, eu já tinha adivinhado, depois me enganou. Só que dos personagens, essa questão deles serem duvidosos, porque é de moral duvidosa. Porque às vezes eles fazem algumas coisas que moralmente são erradas, mas que tem um motivo ali no fundo para ter feito aquilo. Aí você fica, ai, poxa, mas vou condenar a pessoa mesmo? Que o que aconteceu com ela é foda. Hum. Será? Aí você fica, né, dividido. Então eu gosto desse sentimento, que ela me deixa com essa dúvida do meio que eu tenho que decidir o que é moralmente certo e o que é errado. E os personagens é que ele falou que é raso, que é tipo assim, dá uma idade, uma profissão, às vezes é tipo onde mora, e já dá o ponto do que tá acontecendo. Acabou, é isso aí que você tem. E é com É isso que ela isso. vai trabalhar. Aí tem alguns que agora, e sempre primeira pessoa, só que tem alguns que agora tem mais de uma narrativa. Os que tem mais de uma narrativa, que é que nem o namorado, eu gostei mais, porque a outra narrativa costuma ser no passado. E Uhum. aí, os que eu mais gosto, a parte é do passado. Eu não sei se é porque alguns foi mais trabalhado no passado, e aí eu quero já focar ali no que será que está acontecendo ali no presente, no que vai interligar aquela história, em que momento ela vai fazer isso. Mas eu gosto mais desses. Aquele que é só primeira pessoa e foi só aquilo, aí ela jogou uma bomba no epílogo, é os que eu gosto menos, mas os que já tem uma trabalhadinha um pouco melhor, mesmo que ainda seja, né, assim, raso, é os que me prendem mais. A empregada, inclusive, ele tem duas visões, tá, cara? Quando você lê, você vai entender que tem uma parte que é de uma personagem, depois é outra personagem também que narra, porque ela vai explicar as coisas. Então, isso eu acho legal isso quando tem também duas visões. Eu Eu até gosto prefiro. mais do que quando você tem a visão de uma pessoa só, porque é aquilo, é narrador não confiável. Você fica querendo, não, mas isso aqui não pode acontecer assim e tal. Então, eu prefiro também de duas visões. E ela gosta de chocar nos epílogos. Ela faz É, todo um negócio, ela faz o final e você fala, nossa, acabou com isso, tá bom, né, legal. Aí sempre no epílogo você já espera que tem uma pedrada, tipo aquele negócio que, tipo, não acredito. Tipo, da onde ela tirou isso? Tem alguns que você fica assim, da onde ela tirou isso? No exatamente. namorado, você fica assim, gente, mas isso é tão errado, mas eu tô rindo, adorei. É, Porque eu dou errado, porque eu dou risada. Porque o é negócio, tão tipo, absurdo. pra sociedade, assim, é absurdo, né, moralmente. E aí você fala, meu, eu vou dar risada, porque olha, não é possível. Tipo assim, pura ficção mesmo, sabe? Espero que seja assim. É mais, tipo, um negócio. É que eu não posso falar do jeito que eu queria falar, porque senão ver que é um spoiler pra quem ouviu e não leu. Mas é assim, é um negócio duvidoso e você dá risada. Eu dou risada, pelo menos. É isso. Pelo que vocês falaram, então, tipo, por mais que tenha uma receita meio pronta, as histórias dela têm diferença de um livro para o outro. Tem livros que são mais bem trabalhados, então, e outros mais farofado ainda. Uhum. Isso, tem diferença. E tem uns que eu acho que agora, pelo que a gente acabou falando desses que foram publicados há bastante tempo, agora eu vejo que eu acho que ela mudou algumas coisas.
Comparando os Sim. refletindo antigos melhor. com os novos. Sim, porque, por exemplo, um antigo que eu não gostei muito, que eu acho que, eu não sei se ele é tão antigo, Até o Último de Nós eu não gostei. Eu não gostei muito do Acidente e eu não gostei muito desse novo lançamento Filho Perfeito. E por quê? Porque eles têm um ritmo mais lento e quando chega no negócio, lá na hora, era isso? Eu fico só isso? Tem mais nada? Acabou? É Dá a mais lento. impressão que se eu tivesse lido tudo na ordem que ela escreveu, talvez você veria linearmente ali o crescimento da escrita dela e a forma como ela foi, talvez, melhorando os gatilhos de prender todo mundo ali na. Eu acredito que sim, porque se uma pessoa tiver lido recentemente, eu não sei se pro Rafa foi a mesma coisa, mas para mim é muito diferente o filho perfeito de um namorado, por É exemplo. muito diferente. É muito diferente também. Eu senti isso. O namorado, eu acho até, cara, por isso que ele foi lançado pela Tag. O namorado, porque eu falei, gente, Freida McFadden na Tag Livros, né? Autores mais, assim, consagrados, não É, sei o quê. Tag Livros, Freida McFadden. E aí, quando eu vi os seus stories e o Rios falando sobre o livro, eu falei, gente, será que ela mudou alguma coisa da fórmula? Porque eu não tinha lido nada. Antes de O Namorado, eu tinha lido só A Empregada e depois eu li O Acidente. E logo na sequência, eu já li O Namorado. Inclusive, comprei os dois no mesmo dia. O Acidente e O Namorado. E o Acidente eu gostei também. Só que o Acidente ele é bem diferente já de A Empregada. E é um livro recente dela também. O Acidente foi lançado esse ano, acredito, lá nos Estados Unidos. Ele chegou aqui também. Mas o Namorado, eu achei que ele é mais pensado tipo, na parte de sim. toda a concepção da ideia, de como ela faz a divisão ali do passado pro presente, ali da protagonista. Eu achei que o livro ele é mais bem construído, mais bem amarrado, assim. Não sei se você sentiu isso também, cara. Não, eu concordo. Só que agora você falando que o acidente é mais recente, é porque realmente eu não lembro. Algumas Não, coisas eu não. vejo e depois eu lembro mais. Eu acabei de pesquisar. O Acidente, o lançamento original é de 2023 e no Brasil 2025. Ah, E o então. Namorado é lançamento em 2025, tanto lá fora quanto aqui. Então, o Tá, namorado é mais recente. mas aí ele é mais lento. E ela quer, pelo menos comigo, a leitura no acidente, aquela tensão ali que ela quis causar, da menina tá lá presa no lugar e tudo, isso faz parte um pouco da sinopse. Da sinopse. Ah, eu não consegui ficar com essa tensão. Eu fiquei mais Uhum. irritada do que tensa. Mas eu também fiquei mais irritado. Porque começou a me encher o saco aquilo de ai meu Deus, como eu vou sair daqui? Aí, querendo jogar a culpa para uma pessoa, sendo que era outra pessoa, sabe? Uhum, Aquilo começou a me irritar. Eu demorei muito para ler o acidente, e ele é fino, porque eu tava ficando uhum. de saco cheio da menina. Já o namorado, eu fui lendo mais rápido, por quê? Porque eu me apeguei a duas linhas do tempo diferentes, porque tinha uma profundidade um pouco maior. E o Filho Perfeito, também mesmo tendo outra narrativa, que era mais curta, da menina presa, eu não me prendi tanto do mesmo jeito, porque ele é mais lento, e aí você espera um super negócio e não foi um super negócio. Entendi. Então, temos diferenças. Tem Não diferença. é É. só uma receitinha pronta, então, gente. Então, temos. A Mas Intrusa, ele vai ser lançado agora em novembro, mas ele foi lançado esse ano em outubro nos Estados Unidos. Então ele é mais recente também. Já fiquei curioso então. Já temos, né, talvez uma. é Vamos ver como vai ser esse agora. isso, mas o fato da receita, que eu digo, pelo menos na minha opinião, é que o padrão dela, tipo, um até quatro personagens no máximo, ou às vezes pode passar um pouco, mas são alguns, ou o foco, tipo, em dois, três personagens, e é uma profissão, fulana é professora. A idade e já coloca um conflito, tipo, fulana tá na estrada e o carro quebra. Você já sabe que, tipo, esse é o conflito que vai ter ali, porque o que vai acontecer a partir daí. Uhum. E chocar no epílogo. E no prólogo também. Ela sempre coloca um pedacinho do que é lá do final. E aí você já Entendi. pega e fica assim: nossa, mas o que será que vai acontecer
pra ter essa parte. Porque é sempre coloca, tipo, uma partezinha chocante. Aí você fica, "Ué, mas o que será que vai acontecer aqui pra chegar A nisso?" estrutura é parecida, né? Que é a estrutura que Isso, é igual. é a estrutura. É isso, a palavra que faltava Entendi. aqui. Aí isso parece que é prontinho, porque ela quer dar uma. Já joga uma curiosidade pra você no começo, aí ela coloca uma coisa rasa no começo da história, tipo, não tem nada de profundidade, não aprofunda o personagem, ela joga mais ali o que vai acontecer e te choca no final. É o que ela faz. Então Entendi. já é. Você já tá esperando como é que vai ser. Mas aí Interessante. eu leio porque eu sou fofoqueira. É isso. Tipo, eu costumo falar que é melhor cuidar da vida do personagem que nem existe do que ficar cuidando da vida dos outros. É Então eu isso. leio a Freida pra ficar fofocando dos personagens dela, tipo, ai, como fulana é burra, não tá vendo isso? Ai, pelo amor de Deus, sabe? Falando esse tipo de coisa. Aí eu, tipo, não acredito nesse casal, como é que pode? Tipo, esse tipo de coisa. A gente faz isso com romance também, né? Então, é bem assim, só que nesse é, né, um pouquinho mais mórbido, que tem as mortes às vezes, né? Aí no romance a gente só torce pelo amor e tal. Isso. É, Mas eu esse prefiro aí eu ficar ali gosto. no romance. É, fica no romance, é bom também, eu adoro. E aí, então, Oka, nessa parte entre fantasia ou realidade, você acha que os livros dela, eles têm muito mais um pé na realidade ou eles são mais fantasiosos ou é um novelão mesmo? Eita, essa pergunta é difícil. Eu acho que ela cria um novelão. Também Só acho. que ela tenta mexer com as pessoas. Nesse negócio que eu falei que ela me deixa dividida, ela tenta mexer com o seu pensamento na empatia, ela tenta mexer com a questão da moral, de você pensar o que que é moralmente certo, o que não é. Uhum. Então, e aí com esses ganchos que ela faz, essas reviravoltas que ela joga, ela prende a pessoa que tá lendo, mesmo que você faça, meu, que patifaria, né? Mas eu quero saber como que isso aqui vai acabar. Mas eu ainda acho que é novelão de suspense. Eu também acho, cara. E assim, ela mistura esse absurdo com a realidade. Eu acho que é isso que é um ponto que vicia na escrita dela. Porque é sempre uma coisa muito absurda, ela quer chocar, então ela coloca uma situação. Nós estava andando na estrada e capotei o carro, por exemplo. Aí, tipo, acabou ali. Uai, eu quero fazer uma denúncia. Cheguei lá na delegacia de polícia e quis fazer uma denúncia. Ah, eu fiz porque eu quis, tal. E aí, tipo, acabou ali e aí começa a história. Então, acho que esse é trazer muito esses aspectos de coisas que na vida real elas podem acontecer, mas são coisas muito além da realidade. Mais Sim, E coisas aí absurdas, depois né? são coisas absurdas. E eu acho que também são livros que trabalham muito o nosso psicológico. Porque o ser humano, ele é atraído por coisas mórbidas. Isso é nosso inconsciente falando. É como se fosse assim, eu tô vendo um acidente de carro que eu não consigo parar de ver. É tipo, os livros da Freida, eles são basicamente esse meme, que é, você quer saber o que tá acontecendo, mesmo que seja absurdo. Talvez você agiria de forma diferente do que os personagens estão agindo. Não sei, cara, se eu tô me fazendo entendido, mas você acha que não é mais ou menos entendi. isso? Eu acho, eu concordo muito com você, porque ela tenta, ela coloca algumas coisas que realmente podem ter na realidade, só que são umas coisas assim que é fora da curva. Que você pensa, não, não é possível que a pessoa fez isso, sabe? Não, não é possível. Por isso que a minha fala, que eu falei que eu sempre leio no intuito de, meu, o que que ela vai inventar agora? Por causa disso. É isso. Fico presa nessa parte dela aí. Ela gera essa. Ela instiga, né? Ela te mantém ali Isso, de alguma forma. ela E. ou é pela curiosidade, é para mim é pela curiosidade, sabe? Tem gente que eu já vi pessoal falando mal de livro dela, mas a pessoa pega e vai ler outro. E aí às vezes ela fala, não é possível que tá acontecendo isso aqui, não tem nada a ver, não sei o quê. Mas a pessoa termina de ler o livro, Consegue Ela largar, termina. né? porque ela quer saber quais que vai ser os próximos passos, mesmo que fique nessa. O que que ela vai inventar aqui? Eu quero descobrir como ela vai chegar até tal ponto. A pessoa acaba ficando presa. Tem gente que já largou de mão? Tem, mas eu, assim,
Quando eu tô, que nem eu tô agora num período de novo sem ler, às vezes eu já pego um da Freira. Se a intrusa chegasse agora aqui, eu ia ler. E é certeza que eu ia terminar. Então é É, isso. eu percebo, assim, pelas falas de vocês, que ela pode ser muito aquele tipo de escrita também que tira da ressaca literária. Por conta desse ritmo rápido e de você saber que ali você vai ser surpreendido de alguma forma, instigado e vai ficar curioso e tudo mais. E eu acho que entra nisso que você falou, né? Que você tá numa fase com pouca leitura, mas que se chegasse um livro dela agora, você devoraria o livro. Porque se eu fosse ler, por exemplo, se fosse ler algum romance contemporâneo, que tem mais coisas, tem mais profundidade, mais nuances, eu não ia conseguir me concentrar, porque eu simplesmente não tô afim de ler agora. Só que se chegasse da Freida, que eu já sei que vai ter uma coisa que vai me chocar no começo, que vai ter umas reviravoltas, que ela vai tentar me chocar no final e que os personagens não vai ter muita coisa assim para eu decorar, para eu me apegar, vai dar certo. Então eu já sei que vai dar certo. Eu queria fazer um comentário, se vocês não acharem muito ruim, assim, que tava meio que fora daí que vocês não colocaram, mas como o Rafa já leu, só que, na verdade, ele não leu esse. Agora eu queria que o Rafa lesse pra ele me falar, que eu lembrei agora Qual disso que ele é, falou. cara? A contadora. Eu vou Porque, ler. porque eu acho que a personagem é neurodivergente. Tá. Eu não li A Contadora. É um dos próximos livros que eu quero ler da Freida, inclusive. É, ela tem hiperfoco em tartaruga. E às vezes Uhum, a Freida faz isso. Ela coloca algum. Acho que teve uns dois livros dela que ela coloca alguma coisa assim no personagem, que é meio uhum. cismado com alguma coisa, hiperfoca em alguma coisa. E essa da contadora, ela tem hiperfoco em tartaruga. Ela tem tudo de tartaruga. Tem pequena, de pelúcia, de não sei o quê. Tudo dela, tipo, é tartaruga. Uhum. E eu acho que essa personagem, ela quis colocar neurodivergente. E outra coisa que me anda me irritando nela é que não tem diversidade, né, nos personagens. Ah, sim. Isso é uma coisa também, pelo menos os livros que eu li até agora dela, eu não lembro de ter visto muita diversidade também, cara. Tem um que tem um rapaz. Ixi, agora eu não vou lembrar qual que é. Eu acho que tem um que dá a entender de uma pessoa, tipo, gay, se eu não me engano, mas eu acho que, sabe, não passa disso, não tem muita, não tem diversidade. É uma pessoa branca, comum e o assunto que ela quiser colocar lá. Aí Uhum. começa a me irritar, por quê? Porque aí durante o ano das minhas leituras, que ela lança muito, leio muito ela, aí fica eu lendo só o autora branca, o padrão e só aquilo. Sim, sim. Aí depois, né, é complicado. Não, e eu acho interessante, cara, você levantar essa pauta, até porque esse ano, quando eu montei, eu tinha falado para você no começo, né, que eu tinha montado uma lista lá atrás de algumas metas de livros que eu queria ler e tal. Eu tentei colocar vários livros de diversos, autor nacional, internacional, preto, branco, amarelo, enfim, tentei diversificar o máximo de coisas para a gente ter vários tipos de visões de mundo diferentes. E Sim. esse ano, assim, eu até tava falando com a Di, foi um ano que eu li muito, então isso foi muito bom pra mim. E às vezes não é nem sobre quantidade, mas o quanto a gente descobre, né, quando a gente lê mais de outros autores. O Rio que Me Corta por Dentro, que a gente até comentou lá nos stories, né, que foi um livro que Adorei. a gente amou. Eu acho que são coisas que eu acredito que agora a Freida poderia começar a se preocupar também, né, de trazer mais diversidade para os livros dela, até porque eu acho que ela já está muito consolidada já. Então, eu acredito que ela já Ela tá consiga trazer consolidada. Ela podia outras, explorar mais, né? explorar Isso, mais, né, essa diversidade entre os livros dela. Eu acho que é super necessário mesmo. sim. É, seria interessante. Eu acho que quando tem, é que eu não tô lembrando mesmo, mas se eu não me engano, tem um, dois livros que passa bem superficialmente e é alguma questão assim, de etnia no máximo de alguém tipo de outro país. E é assim, Uhum. tipo, uma frase que comentou um negócio e foi embora, E não foi. tem mais Aham. nada. É porque, pelo que vocês falaram, ela não aprofunda muito no detalhe Não, dos personagens, né? não Mas aprofundou mas ela muito. traz características, pelo menos para os protagonistas, ela Traz. fala, eu era branca, loira, não sei o quê. O namorado tem muita descrição, por exemplo, os Tem. personagens que estão falando, né?
ali, mas eu acho que vamos ver a Intrusa. Eu não li nem a sinopse, tá, Cadu, da Intrusa, Eu não li, eu não para leio mais falar. sinopse dela. E olha que eu leio tudo de sinopse, viu? Só Então, que dela eu não eu leio não li. mais. Pra Eu não acho ficar que a ansiosa. Inquilina. Eu não leio mais a sinopse. Porque assim, eu comento muito que tem o pessoal que tem esse costume já, que lê sem ler a sinopse. Só que eu leio, principalmente se é um livro que eu vou comprar. Porque se eu vou gastar o meu lindo dinheirinho, eu tenho que saber um pedacinho do que se trata. É coisa minha. Uhum, Só que os dela, tipo, todos eu sei que eu vou querer ler. Então, tipo, eu já nem leio mais. Eu falei, ah, da Freida, quero, vem. Manda. é isso. Manda que vai me distrair, vou ler rápido. E pega um pouco da questão do conteúdo também. Ficou um negócio que agora o povo vê coisa da Freida, o povo me marca. Uhum. Aí, tipo, quando sai o livro da Freida, tem o pessoal que tá esperando que eu vou Você lê fazer a pra dar reação opinião, né? lendo. Tem o pessoalzinho assim. Meu, tipo, eu não tenho um público grande, mas eu tenho uma pequena parte dos que são fiéis ali. E aí, esse pessoal que, tipo, que é fiel, tipo, já sabe e espera por isso. Então, aí eu curto, porque depois tem os comentários, o pessoal conversa comigo e vira, né, um diálogo É uma sobre aquilo. comunidade ali que você construiu, Isso. né? Aí eu acho bacana. Só que aí já tem gente que tipo, tá falando que eu tenho que começar a fazer reação de romance. Só que esse ano eu quase não li romance. Então, eu Fica tô pro ano num que ano vem, né? difícil. É, Eu tô num ano difícil, com muitas questões assim pessoais. E o suspense é o que faz eu concentrar. Assim, na Uhum. leitura, de eu querer saber. E os da Freida é o que faz eu passar o tempo, né? Aí é o é que tá dando gosto, não certo. tem jeito, né? Quando dá o match assim, é o que mais vai te instigar. E se você tá com pouco tempo, você vai priorizar o que realmente vai te trazer um momento legal ali de leitura, de prazer, né? Isso. Aí eu pego os livros dela que eu sei que eu vou ler, vou conseguir terminar. E aí quando é da parceria fica mais fácil, porque aí é o que eu falei, que eu me sinto às vezes um pouco, né? Como eu me inscrevi, eu me sinto ali num Ah, compromisso. Então, se é da parceria, tipo, já leio logo, já faço uma resenha, faço um post. O Filho Perfeito eu não gostei, até agora eu não fiz post, porque é da editora que eu não tenho parceria. Vou fazer o post? Vou, mas assim não tenho pressa. bom, e pra gente fechar, vocês conseguem elencar um livro favorito para indicar e um menos favorito? Nunca minta, favorita entre os dela, né? E o Filho Perfeito. Não quero Não nunca mais ver funcionou. ele. Não! Empregada eu gosto bastante, porque eu acho que foi o primeiro livro que eu também li da Freida. Mas se eu for elencar hoje, eu elencaria como favorito o Namorado. Eu acho que é o mais diferente dela que eu li. E o que eu menos gostei foi O Segredo da Empregada, que é o segundo livro, que eu achei bem novela mexicana, assim, eu não curti muito. Você tem. Só uma pergunta. Você tem a impressão Uhum. que esse da empregada ela fez mais continuações só porque bombou? Total, cara, é nítido, assim, porque o primeiro livro, ele tem um fechamento. A Empregada, ele tem Uhum. começo, meio e fim. Ele não dá ganchos para continuações. Aí o segundo livro já é como se a protagonista ela fosse resolver problemas de outros lugares. E Sim. aí tem o Ser da Empregada e depois tem o terceiro, que é a Empregada Ainda Está de Olho, que ele se passa alguns anos para frente. Então, enfim, já é uma outra realidade ali que a mesma protagonista está vivendo. Mas eu não curti esse porque eu achei que descaracterizou demais alguns personagens que eles eram assim lá no primeiro livro e aí no terceiro eles agiam de forma totalmente contrária. Ficou muito esquisito. Então eu não curti. Tem gente que até gostou, mas pra mim não rolou não. Tô quase achando que eu vou ler mesmo. Leia. Ó, você lê a empregada e eu vou ler a contadora, depois a gente comenta. Tá bom, tá bom. Compromisso público aí dos dois, hein? Tá Compromisso bom, público, hein? compromisso, eu vou ler. Ainda esse Vou, só ano, que tá, eu, cá? Eu vou ler a contadora. não vou darei datas, mas antes do ano acabar. Pronto, Isso, eu também. combinado. Ô, Ká, muito obrigado mais uma vez aí por ter topado esse papo com a gente. Foi ótimo entender um pouco sobre esse fenômeno do que é a Freida McFadden por outro ângulo, porque geralmente a Freida é uma autora que
Agora eu comecei a impactar alguns amigos meus ali do trabalho também que estão lendo agora, eles leram A Empregada e adoraram. Então foi muito bom ter uma outra visão de uma outra pessoa que também gosta muito da autora e tem os pontos bons, tem os pontos que não são tão bons assim. Eu acho que gostar também de um autor é a gente também saber o que é bom, o que não é e o que pode ser melhorado. Então, muito obrigado, Cá, mais uma vez pelo papo. Ah, eu que agradeço pelo convite. É difícil eu participar assim, de podcast. Já participei uma vez, que pior ainda, toda enrolada. Hoje já foi um pouco melhor. Porque eu não tenho costume. Aí, desculpa alguma coisa, Imagina, foi mas maravilhoso. Imagina, adorei participar. Precisando falar de leituras, estamos aí. combinadíssimo, Karina. Muito obrigada mais uma vez por ter topado. Com certeza a gente vai te chamar de novo para outras conversas aqui no Amigos e Livros Cast, porque temos muitos livros e muitos assuntos pela frente ainda. Depois vamos ter que falar de romance um dia. Vamos, eu amo. É o meu gênero favorito. Se você, a hora que Tá, você voltar pro romance, você me avisa, tá bom. porque eu amo. É, porque o romance e a fantasia eu tô devendo esse ano. Não, não, você voltando para eles, você me avisa, porque eu estarei aqui prontíssima para falarmos. Pode deixar. Bom, e é isso, pessoal. Se você tá ouvindo e também é do time que foi fisgado pela Frida, conta pra gente lá nas redes sociais o que você achou e qual é o livro da Frida que mais te viciou. E não esqueça de seguir o Amigos e Livros Cast no Instagram, Spotify e YouTube, curtir, comentar e compartilhar esse episódio para aquele seu amigo que ainda não leu ou se já leu também A Empregada. Até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.